Eu não quero me alongar exageradamente, eu vou começar agora o capítulo 4. Não sei se está projetado aí, acho que ainda não. A mente cativa na pregação do Evangelho. Vocês devem observar que nós estamos fazendo um paralelo entre cativeiros e cativeiros. Nós pegamos o conceito de Lutero, a mente cativa a Cristo, depois expusemos sobre a mente cativa a determinados valores da sociedade e estamos agora novamente voltando à perspectiva de Lutero, que eu estou aplicando, no caso, a pregação do Evangelho. E começo aqui com uma frase que eu digo para pensar. Eu costumo brincar, dizer que é difícil, mas vale a pena. Pensar como não pensar pode ser o alicerce para a vanglória. Pensar sem oração, sem o Espírito Santo, sem obediência e sem amor, ensoberbecerá e destruirá. Mas o pensar em submissão à poderosa mão de Deus, o pensar saturado de oração, o pensar guiado pelo Espírito Santo, o pensar vinculado à Bíblia, o pensar em busca de mais razões para louvar e proclamar as glórias de Deus, o pensar a serviço do amor, esse pensar é indispensável em uma vida de pleno louvor a Deus. John Piper. Belíssimo o que ele está dizendo, e genuíno, e deve caracterizar a vida cristã. Então, meu primeiro tópico agora, eu falo sobre a mente cativa, a obediência. Quando nós pensamos em evangelização, devemos ter em mente que a fonte do poder não está em nossas estratégias. Ontem, no finalzinho de minha palestra, eu chamava a atenção para esse tópico. Então, eu chamava a atenção para este tópico, de que nós podemos confiar nas técnicas, podemos confiar nos meios ou nos métodos, e não no Senhor dos meios, não o Senhor das técnicas, que pode usar uma queixada de jumento e pode usar um jumento inteiro, como nós, muitas vezes, para alcançar os seus objetivos. É uma palavra de grande estímulo e conforto em meu ministério. Paulo, então, ele relembra isso aos coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. E é interessante que Paulo buscava sempre persuadir. Eu vou mostrar depois, Atos 17, como ele buscava persuadir. Mas ele não usava uma linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nossa fé se apoia no poder de Deus. Então, a mente cativa, na pregação da palavra, na pregação do Evangelho, ela se manifesta de modo simples e fiel aos ensinamentos bíblicos. Não na demonstração de erudição, mas em fidelidade à palavra sob o poder do Espírito. Um risco muito grande que cometemos é quando nós lidamos com a universidade, já que meu tema que me foi dado envolvia a universidade, é pensar que nós seremos aceitos se falarmos de forma erudita. Eu me lembro quando eu fui capelão da Universidade de Mackenzie, eu era muito jovem, com meus 28 anos, isso em 85, e era um desafio muito grande, era um ambiente que eu não conhecia. E a tentação é você querer mostrar que tem alguma erudição. Mas o que você descobre logo é que, por mais que você seja bom em alguma área, ali tem doutores melhores do que você em outras áreas. E outras pessoas que superam você, que podem até corrigir o seu conhecimento. O que eles não têm, de fato, é a palavra de Deus. E a igreja, ela é especializada na proclamação do Evangelho. Então, a nossa questão não é demonstração de erudição, mas fidelidade à palavra sob o poder do Espírito. Não é a nossa suposta erudição que vai converter alguém. As nossas palavras não têm poder para conceder vida. Eu posso agradar um auditório, posso fazer um auditório rir, mas eu não posso transformar ninguém, somente a palavra de Deus, o meio que o Espírito ordinariamente usa. As nossas palavras, então, entretem, agradam corações satisfeitos com seus pecados, mas não têm poder nenhum para transformar vidas. Então, aqui eu destaco alguns equívocos. Pensar que o incrédulo será levado a Cristo se falarmos de forma erudita. Outro é oferecer algo semelhante ao que ele está acostumado no mundo, entendendo que é assim uma ponte fácil
Mas, na realidade, nós muitas vezes diluímos o Evangelho e já não pregamos mais a palavra. A igreja se torna apenas algo muito parecido com o que ele está acostumado e com um verniz bíblico. Terceiro, transformar a igreja em um clube social, ou um programa de auditório, ou uma academia de intelectuais, nos esquecendo que a sabedoria do Evangelho atua em outro nível e é operada pelo Espírito. Lembre-se da luta de Paulo em 2 Coríntios 10. Ele apresentava a Cristo no poder de Deus. Eu tomo um caso agora aqui específico, que é a pregação de Paulo entre os coríntios. E aqui nós temos a expectativa dos judeus. Os judeus ouviram a Paulo e eles queriam sinais. Eles queriam algo maravilhoso. E quem quer algo maravilhoso nunca se satisfaz. Sempre vai querer mais. Jesus Cristo demonstra isso claramente quando ele multiplica os pães. E em outro momento querem que ele multiplique novamente os pães, embora fazem uma outra pergunta. Ele diz, na verdade, vocês querem é pão. Vocês estão com uma conversa fiada, mas vocês querem isso. E sempre vão querer que mostrem outros sinais. E os judeus queriam ver isso. Os gregos queriam sabedoria. Eles queriam eloquência. E os gregos viviam de um passado, eu costumo fazer uma analogia talvez um pouco inadequada, mas isso me lembra às vezes um pouco a França, que vive de um passado glorioso e não da miséria que está hoje no campo moral e espiritual. Os gregos viviam de um passado de erudição, mas essa erudição grega terminou no 4º século antes de Cristo, com a morte de Aristóteles em 322. Nunca mais teve nenhum grande pensador entre os gregos. Os romanos nunca produziram grandes pensadores, produziram oradores, mas não a filosofia romana nunca foi grande. Mas os gregos viviam ainda de uma tradição muito antiga, não mais vista, e eles queriam uma eloquência, queriam uma sabedoria. E o apóstolo Paulo se depara com esta questão, porque qual era a mensagem que ele apresenta? Era Cristo crucificado. Paulo me consola muito nisso, que Paulo consegue fazer uma coisa que eu nunca consegui: desagradar gregos e baianos. Aliás, desculpe-me, gregos e troianos. Ele conseguia fazer algo curioso, porque o pastor nunca consegue desagradar todo mundo. Sempre tem uma família que vai gostar dele, sempre vai ter. E Paulo desagradou a todos, porque a sua mensagem não se adequava. A mensagem da cruz, ela nunca soou como algo simpático aos ouvidos que já dispunham de seu filtro cultural e teológico. Como é que os judeus iam pensar num Deus morto? E como é que os gregos iam entender isto, já que a ideia era de um Deus cuja característica era a apatia, que a gente traduz mais ou menos por apatia, um Deus indiferente a nós. Falar de um Deus que morre, que se encarna, isso era totalmente estranho, um Deus que morre pelo seu povo. Como é que foi, então, a recepção? Para os judeus, soava como escândalo, pedra de tropeço, visto que esta realidade não era compatível com as suas crenças. Eles simplesmente se estabeleceram onde estavam e queriam que o Evangelho se adequasse às suas expectativas. Por isso a recepção foi ruim. E para os gregos isso era loucura. Mas a loucura que os gregos estão dizendo para Paulo não era uma loucura de uma deficiência mental, era uma imbecilidade. O que os gregos dizem para Paulo é que a mensagem do Evangelho era uma idiotice, era algo imbecil. Muito bem, caminhamos um pouco mais. E qual era a realidade? A realidade que Paulo vai nos dizer é que a palavra foi o método prazerosamente estabelecido por Deus para alcançar os seus. Ele diz: aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Então, vocês acham que a mensagem do Evangelho é imbecil? Muito bem, mas Deus tem prazer em salvar por meio daquilo que vocês chamam de imbecil. Então, vocês terão que se tornar imbecis para entender a imbecilidade da cruz, porque Deus estabeleceu esse método. É uma ironia de Paulo aqui, muito forte. E ele usa uma palavra aprove. A palavra aprove, ela é uma das 3 principais palavras para vontade, que tem o sentido de prazer também. Quando Paulo fala que aprove a Deus revelar seu Filho em mim, a ideia envolve o propósito de Deus com um aspecto prazeroso. Então, Deus tem prazer
em salvar os que creem por meio daquilo que os homens tendem a achar que é imbecil. O fato, então, é que tudo que não se adequa ao seu padrão de pensamento é escândalo, pedra de tropeço ou loucura. E o desafio, então, de Deus para nós, eu destaco, não é para nos tornarmos irracionais ou ignorantes, mas é para submetermos a nossa inteligência à palavra de Deus. E é algo, muitas vezes, que nós tendemos a achar difícil, porque nós queremos ser mais sábios do que Deus, mais inteligentes do que o que Deus nos deu em sua revelação, e queremos pensar fora das Escrituras. A nossa mente assume a condição de padrão de avaliação da realidade, e aí voltamos ao iluminismo, que é o gerador da teologia liberal do século XIX. A nossa mente, ela é capaz, ela é autônoma, ela é capaz de pensar por conta própria. Então, aqui não se pede nenhum sacrifício lógico, racional. O que se requer é a humildade para reconhecer a nossa limitação diante da majestosa sabedoria de Deus. Quão inefáveis, quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Quem pôde ser o conselheiro de Deus? Quem deu a ele para que lhe venha a ser restituído? É a confissão do apóstolo diante da grandiosidade de um plano e de um propósito eterno de Deus. Então, a mente cativa a Cristo proclama simplesmente o Evangelho de Cristo, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Nós chegamos até vocês com o Evangelho. A mensagem que nós levamos é o Evangelho que é o poder de Deus. Então, a nossa compreensão e aceitação da mensagem do Evangelho não significa, não indica que sejamos superiores intelectualmente aos outros. Pelo contrário, Deus manifesta a sua graça, a graça soberana. E Paulo diz que Deus tem chamado muitos humildes, e não são muitos intelectuais que Deus havia chamado, mostrando então que a grandeza não estava no homem, a grandeza estava na graça misericordiosa de Deus, que atinge, que transforma homens pecadores. Paulo faz um contraste entre a sua aparente fraqueza, porque diziam que Paulo era bom para escrever, mas era ruim em pregação, conforme seus inimigos diziam, com a força de suas armas, que eram poderosas não por si mesmas, mas poderosas em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, como vimos, para anular sofismas e levar todo o entendimento, todo o conhecimento a Cristo. Então, nossas armas são poderosas em Deus, não em nós mesmos, não naquilo que fazemos ou planejamos. Nós dependemos sempre da bênção de Deus. O poder de nossas armas depende de Deus, e não do mundo ou da aceitação do mundo, mas depende de Deus, que pode abençoar, porque Deus ordinariamente age através de nós. A força do Evangelho está no Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus, não a minha estratégia, não a minha oratória, não a minha inteligência. Descrevendo a suficiência das Escrituras e os parâmetros da atuação do ministro e da igreja, escreve Calvino de modo enfático. Concluímos, pois, que não é permitido aos ministros fiéis que forjem algum dogma novo, mas simplesmente que se apeguem à doutrina a qual Deus a todos sujeitou, sem exceção. Ao afirmar tal coisa, meu intuito é mostrar não apenas o que se permite a cada indivíduo, mas também o que se permite a toda a igreja. Em outras palavras, nós temos que trabalhar dentro do limite do revelado. O que ultrapassa o revelado, ninguém quer saber, não nos importa. Ninguém quer saber minha opinião. Eu nem devo ter opinião sobre aquilo que Deus não revelou. O nosso conhecimento deve se limitar ao revelado, não para apenas conhecer, como diz em Deuteronômio 29, mas para que nós pratiquemos, nós e os nossos filhos. Isso me leva a um ponto B, a mente cativa e a inteligência. O pensamento reformado, então, sustenta a necessidade de uma proclamação fiel, submissa e inteligente
do Evangelho. A proclamação compete a nós. É uma responsabilidade inalienável e essencial de toda a igreja. A pregação do Evangelho não é algo periférico, não é algo acidental, mas caracteriza a sua essência, pregar o Evangelho e glorificar a Cristo. E a pregação do Evangelho tem como último propósito, ou como propósito final, a glória de Deus por meio da redenção do seu povo. Cabe a nós pregar, mas nós não podemos transformar. As pessoas podem até gostar do que nós falamos. No Rio de Janeiro, na primeira igreja presbiteriana do Rio, no início do século XX, muitos intelectuais da Academia de Letras ouviam um grande pregador, chamado Álvaro Reis. Não sei quantos ou se algum se converteu, mas eles gostavam de ouvir Álvaro Reis. E não há nenhum mal nisso, muito bom. Mas o fato é que, na realidade, se Deus não abrir o coração, abrir a mente das pessoas, a nossa mensagem é apenas externa. Quando você pega Atos 16, verso 14, você encontra uma mulher educada, fina, ela sabia se portar. Ela ouvia o apóstolo Paulo, ela ouvia com agrado, a ideia é essa, que ela ouvia com atenção, mas foi o Senhor que abriu o seu coração para ela atender às coisas que Paulo dizia. Nós pregamos externamente, mas é o Espírito quem aplica internamente essa mensagem. Nós usamos os recursos bíblicos, usamos os meios que Ele coloca à nossa disposição, mas quem transforma é o Senhor. Por isso que a pregação virá sempre acompanhada de oração. A Bíblia apresenta o Evangelho como uma mensagem que deve ser anunciada a todos os homens, a fim de que eles possam entendê-la e crer no Evangelho. Deus, Ele não simplesmente nos arrasta sem que nós desejemos. O Senhor, na realidade, nos convence. Ninguém será salvo a contragosto. Usando uma figura do Lloyd Jones, Deus não simplesmente nos nocauteia, mas Ele nos persuade, Ele nos atrai para si, nos fazendo desejar a salvação. Ele nos convence, então, amável e docemente, ainda que de forma efetiva e poderosa. Ninguém está além da salvação. E ninguém está aquém da salvação. Significa que ninguém está numa condição tal, de tanto pecado, que não possa ser salvo. E não existe ninguém que não precise ser salvo. Todos nós necessitamos da graça, da maravilhosa graça de Deus. Então, o homem precisa desejar a salvação e recebê-la pela fé. E o desejo pela salvação, a consciência de sua necessidade, vem pelo próprio Espírito Santo de Deus. Sabemos que a fé é um dom de Deus, e é Deus mesmo quem desperta a nossa consciência de nossa necessidade de salvação, e ao mesmo tempo, Deus é quem nos capacita a crer na mensagem do Evangelho. O Espírito liberta a vontade do homem dominado pelo pecado, para que desejemos alegremente a salvação que é proposta pelo Evangelho. Eu me lembro de um livro do Sproul, já publicado há uns 10 anos, mais ou menos, pela editora Vida. Eu não sei se ele ainda é publicado. É o Sproul falando que na universidade que ele trabalhava havia algumas festividades e ele não queria passar no meio daquilo e começou a passar pelos cantos, alguns lugares. Em geral, quem está muito tempo na universidade sabe os lugares onde tem menos gente. Em geral, é sala de aula, quando tem festividade, né? E se quiser lugares muito cheios, vai para os bares em volta. Mas, então, ele passava por ali, e de repente um homem apareceu na frente dele e perguntou: você está salvo? Algo assim. Ele tomou um susto e perguntou: salvo do quê? Aí o homem tomou um susto com ele, porque o homem não tinha resposta. Então ele escreveu um livro sobre isso, salvação do quê? Então, pegando uma linguagem de São Tomás de Aquino, que ele usa para a liberdade, eu aplico a salvação, existe uma salvação do e uma salvação para. Nós somos salvos ou libertos do pecado, de Satanás, do domínio de Satanás, de nós mesmos, do mundo, dos valores deste mundo, e somos salvos para Deus. E somente pelo Evangelho, pelo poder de Deus que age pelo Evangelho, nós podemos ter essa consciência de que estamos presos e que nada poderíamos fazer sem a graça de Deus. Então, em nosso testemunho, nós procuramos anunciar o Evangelho de forma inteligível, nos dirigindo a seres racionais
a fim de que entendam a mensagem e creiam. Esta é a nossa esfera de ação. Ao mesmo tempo, sabemos que é Deus quem converte o pecador. Devemos usar os recursos de que dispomos, que não contrariem a palavra de Deus, para atingir a todos os homens. A nossa proclamação deve ser apaixonada, no sentido que queremos alertar os homens para a realidade do Evangelho, persuadindo-os pelo Espírito a se arrependerem dos seus pecados e voltarem para Cristo. A nossa pregação ela tem que ser condizente com a seriedade daquilo que está sendo anunciado. O filósofo Søren Kierkegaard usa uma ilustração que eu fui lê-la depois, bem depois, por meio do Ratzinger, antes de ser Papa. Ele tem um bom livro sobre introdução à teologia, e ele contou ali, depois eu vi o Hervé Cox usando a mesma ilustração, e eu uso a mesma ilustração com aplicações diferentes. É que havia uma cidadezinha na Dinamarca, em que havia um circo montado, e quando estava próximo de começar o espetáculo, o palhaço vestido a caráter, o circo começou a pegar fogo. E agora tentaram apagar o fogo, e não se conseguiu, e havia um perigo de esse fogo se alastrar pela vegetação seca e atingir a cidade. Então o dono do circo falou para o palhaço: corra à cidade e avisa que o circo está pegando fogo. O fogo vai chegar ou pode chegar à cidade. E o palhaço, já vestido, chegou correndo na cidade e começou a gritar: o circo está pegando fogo! O circo está pegando fogo! E as pessoas começaram a se juntar em torno dele. E acharam tão boa a performance dele que começaram a aplaudir. Viva o palhaço! Olha, esse circo é bom. Eu nunca vi um palhaço assim. E ele começou a gritar mais e começou a chorar. Rapaz, eu nem gosto de circo, mas um palhaço chorando eu nunca vi. E quanto mais ele gritava e chorava, mais as pessoas aplaudiam, viva, viva, até que o fogo chegou e destruiu a cidade. A aplicação que eu faço é que é muito difícil a transição de palhaço para profeta. É algo extremamente sério. Então, a mensagem do Evangelho exige um método consistente com o Evangelho. As pessoas pegam: fiz-me de tudo para com todos. Paulo disse, sim, ele fez-se de tudo para com todos, mas ele não fez o Evangelho de tudo para com todos. O Evangelho é uma mensagem do poder de Deus. Não brinquemos com o Evangelho. É uma palavra séria. E quando eu quero aplicar isso, eu uso uma figura natural. Eu imagino aqui um pai de primeira viagem, andando, gastando o carpete do hospital, sei que o hospital tem carpete, do INSS, tal. Ele está andando para cá e para lá, e o parto demorando muito, e agora sai o médico, com a enfermeira, e ele pergunta para o médico: doutor, meu filho nasceu? E o médico pergunta para a enfermeira: esse é aquele pai daquela criança de 2 cabeças? E o pai é de Ismael: não, é brincadeira, cá. E todos foram felizes para sempre. Ninguém imaginou uma brincadeira dessa. O Evangelho também não cabe isso, porque o Evangelho é palavra de vida ou morte, e morte. É uma palavra de salvação eterna e de condenação eterna. Não brinquemos com a palavra de Deus. Ela trata de coisas extremamente sérias, graves e eternas. Nós cremos que o Espírito da verdade nos capacita a proclamar o Evangelho com fidelidade e sabedoria. Evangelizar não é um exercício de aniquilamento da razão, antes é um desafio à utilização de uma mente sã, que só pode ser restaurada pelo poder do Espírito Santo. Toda a verdade procede de Deus, e o Espírito nos concede este discernimento na compreensão e no uso da verdade. John Stott fala bem, com propriedade: o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que se importa com a verdade, ensina a verdade e dá testemunho da verdade. E a igreja precisa proclamar, então, digo eu, esta verdade. No livro de Atos, registra que Paulo, por 3 semanas, pregou na sinagoga de Tessalônica. E o texto diz assim:
Eu reduzi um pouco para caber numa tela, numa lâmina só. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles. Eu vou voltar essas palavras. Arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Vejamos aqui estas palavras. O texto diz que ele arrasou. A palavra tem um sentido de persuasão por meio de perguntas e respostas. O apóstolo Paulo discorria sobre as Escrituras, fazia perguntas a eles, ouvia perguntas, respondia, fazia uma nova pergunta, ele arrazoava com eles. Envolvia, então, uma argumentação a fim de persuadir, sendo permitida à congregação fazer perguntas. Paulo, portanto, passou 3 semanas fazendo perguntas, ouvindo indagações, respondendo, argumentando com respeito ao Antigo Testamento e à pessoa de Cristo. Diz mais que ele expunha. A palavra expor tem um sentido de abrir completamente. É muito curioso isso. A palavra traduzida por expor, ela tem um sentido de abrir completamente, como foi o caso de Atos 16, 14, o Senhor abriu o entendimento, e tem o sentido também de expor a palavra. Quando Jesus Cristo está no caminho de Emaús com os discípulos, ele está expondo as Escrituras, e eles tiveram agora os seus olhos abertos, e eles falam, um fala para o outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos abria, nos expunha as Escrituras, que nos leva a entender que o caminho para que Deus abra o coração do pecador é nós abrindo a Escritura. Abra a Escritura, expõe a Escritura, e Deus abrirá o coração do pecador. Essa é a esfera dele, não é a nossa esfera. Ou seja, pelo Espírito, a exposição de Paulo tornava a mensagem compreensível, abria o significado do texto, evidenciando a sua aplicabilidade ao contexto dos seus ouvintes. O texto que eu fiz uma paráfrase há pouco é Lucas 24, 31 e 32. As pessoas, então, poderiam não crer no que foi proclamado, contudo, não poderiam alegar falta de compreensão, mas demonstrando, colocando ao lado, colocando diante de, figuradamente, tem um sentido de apresentar evidências, ou seja, provar com passagens bíblicas a veracidade de seu argumento, citar para provar, demonstrar. Então, Paulo ia argumentando, ouvia perguntas, respondia, fazia perguntas, abria as Escrituras, ia citando exemplos para demonstrar a sua tese. São palavras todas que estão associadas ao nível intelectual. Paulo argumentava biblicamente o que ensinava, demonstrando, por exemplo, o cumprimento das profecias em Cristo, e, ao mesmo tempo, confrontava as teses de seus ouvintes com textos bíblicos. E mais, ele objetivava persuadi-los. Significa convencer, despertando a confiança de alguém sobre o que foi persuadido. A ideia é de crer ou de dar crédito. Alguns dos judeus, diz o texto, e numerosa multidão de gregos, homens e mulheres distintas, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Paulo esforçava-se por persuadir seus ouvintes a respeito do Evangelho. Eu indico alguns textos, Atos 13, 18, etc., sempre aparecendo o conceito de persuasão. Ele se esforçava para isso. Mesmo, por outro lado, havendo um tipo de linguagem que propiciava a persuasão, Paulo não se valia deste método, ou seja, Paulo não usava do argumento simplesmente porque ele cria no argumento. Ele usava do argumento porque ele cria que Deus se vale dos recursos que ele coloca à nossa disposição. Ele sabia que poderia fazer pontes muito fáceis, mas uma ponte para o evangelho diluído. Então, ele não queria usar uma linguagem persuasiva simplesmente. Ele queria persuadir por meio do evangelho. Ele diz aos coríntios, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. E os homens persuadidos o foram pela demonstração do Espírito e de poder
do Evangelho. Há sempre o risco, e eu volto a essa questão, de substituir o poder de Deus pela técnica, pela capacidade de convencer os nossos ouvintes. Neste caso, nós teríamos substituído o conteúdo pelo sucesso, a soberania de Deus pelo poder de nossos argumentos. É preciso um cuidado muito especial neste ponto. Há sempre o perigo de sermos conduzidos ou seduzidos pelos holofotes e brilho da fama e perdermos a alegria de servir a Cristo com simplicidade, com humildade, com oração, dentro dos limites que Deus nos permite servir. Contudo, submissão não equivale ao não uso da razão. Então, essas são questões difíceis. As pessoas, às vezes, entendem que evangelizar é simplesmente não usar da razão. E, aliás, a igreja ela tem se transformado num lugar simplesmente de experiências e sensações. E as pessoas desligam o seu cérebro com muita facilidade e não conseguem fazer conexões de pensamento. Simplesmente são frases soltas. E quando você conversa com alguém, o que você gostou? Ah, eu gostei daquela história lá do palhaço do profeta. Ah, foi legal. O que quer dizer aquilo? Ah, não sei, eu ri demais na hora. Foi muito bom, etc. Foi muito edificante. Eu me lembro de uma vez meu colega, já bem mais velho do que eu, contando que ele era ainda muito jovem e participava de uma igreja de um pastor famoso. E esse pastor muito famoso na época, ele estava examinando alguns candidatos à profissão de fé. E uma senhora falou, olha, eu me converti, a minha experiência de conversão foi com o seu sermão me marcou profundamente, etc. E o pastor, então, né, às vezes a gente é como jogar água nas costas de pato, não penetra, mas a gente gosta. Então, tanto é que o pato sai alegre, né? Sai tudo alegre, pode observar. Bom, então, o pastor quis saber qual foi o sermão que ele pregou. Ah, eu lembro perfeitamente. Foi no dia tal, o senhor pregou sobre isso, e contou o que o pastor tinha pregado. E o pastor contou, olha, eu nunca vi ninguém se converter entendendo tudo errado, porque, na realidade, o que ela tinha entendido era o oposto do que ele havia pregado. Então, talvez por isso que ela se converteu mesmo. Bom, o fato é que, às vezes, a gente confunde as coisas. Ninguém será salvo pela nossa erudição, mas Deus usa da nossa inteligência para anunciar o Evangelho, embora o Evangelho continue sendo o poder de Deus. Considerações finais, o nosso privilégio e responsabilidade. Não se animem muito, eu tenho uma estratégia que eu uso há muitos anos, quando eu estou na metade da palestra, eu chamo de considerações finais. É uma forma de motivar o auditório, fica iludido, né? Está iludido. Tem 33 pontos aqui ainda. Mas vamos lá, para pensar. É difícil essa hora, mas vamos tentar. Uma das razões pelas quais os ministros tentam evocar novos e interessantes pontos de vista é porque uma falta de confiança entre pregadores na eficácia de se pregar todo o conselho de Deus. E é isso mesmo. Uma das causas sérias do declínio da pregação, da evangelização, é a perda da autoridade bíblica. E é um recurso altamente sofisticado usado por Satanás. Ele lançar dúvida no fundamento. Ele fez assim com Eva e Adão e tentou fazer isso com Jesus Cristo também. Lançar dúvida sobre o fundamento de nossa fé. Pregar é explicar e aplicar a palavra aos nossos ouvintes. Sem explicação não há pregação, sem aplicação também não há pregação. Diz o John MacArthur Jr., o significado das Escrituras é as Escrituras. Se você não interpretar a passagem corretamente, então você não tem a palavra de Deus, porque apenas o significado verdadeiro é a palavra de Deus. Então você pode encher algo de textos bíblicos, e na realidade você não está expondo a palavra. Os textos estão todos fora de contexto e você está apenas dizendo o que você quer. É aquela ideia, né? Eu já tenho um sermão pronto, só falta o texto. Então, você agora busca um texto para ilustrar o que você quer. A interpretação adequada antecede a aplicação.
Somente pelo Espírito poderemos ir além dos comentários, tendo o discernimento de como aplicar esta palavra compreendida aos nossos ouvintes. É aquela figura que o John Stott usa no seu livro, que foi traduzido como Eu Creio na Pregação, mas o título é Entre Dois Mundos. É o mundo do texto e o mundo no qual nós estamos expondo esse texto. É entender para quem foi escrito, qual é a mensagem e aplicar esta mensagem ao nosso contexto, aproximar esses dois mundos. O aval de Deus não é sobre as nossas teorias e escolhas, muito menos sobre a graça de nossas piadas, mas sobre a sua palavra. Deus não tem compromissos com a nossa pregação. Deus não tem compromisso com a nossa fé. Deus tem compromisso com a sua palavra. É a palavra de Deus que deve guiar, fundamentar a nossa pregação, e é a palavra de Deus que deve orientar, nutrir e fundamentar a nossa fé. Quando nos propomos a expor um texto, precisamos declarar exatamente o que o texto afirma. Somos servos do texto dentro do propósito do seu autor primário. Nós não somos senhores do texto. Se nós queremos, de fato, servir a igreja, nós temos que aprender a servir a Deus por meio do Evangelho que Ele nos deu. Não ousemos completar o Evangelho, não ousemos acrescentar algo a esta mensagem. Nós somos servos do texto. Deus honra a sua palavra. Deus não honra as nossas teorias. Deus tem compromisso com a sua palavra. Sem a palavra de Deus, o púlpito torna-se o lugar que, no máximo, serve como uma terapia para aliviar as tensões. E é por isso que tem crescido, por exemplo, muita área de aconselhamento. A área de aconselhamento tem crescido, muitas vezes, por um princípio errado. Porque a palavra de Deus está deixando de ser exposta. E o aconselhamento começa pela pregação, que já nos previne de equívocos e nos corrige. E muitas vezes nós tornamos o púlpito apenas um lugar de aconselhamento, psicologizamos a mensagem, socializamos a mensagem, e o pastor, quando ele não tem uma boa formação teológica e uma convicção segura, e ele faz um curso em áreas sociais, ou em ciências sociais, ele tende a transformar o culto, ou o sermão, em algo psicologizante, em socializante, em algo antropológico, filosófico, e a igreja perde, porque, na realidade, a igreja precisa da palavra de Deus, da exposição desta palavra. Então, o púlpito torna-se um lugar que, no máximo, serve como terapia para aliviar as tensões de um auditório cansado e ansioso em busca de refrigério para as suas necessidades mais imediatamente percebidas. Mas para que você possa tratar de um problema, você tem que ir na origem do problema. Você tem que chegar à raiz dele. É como alguém que simplesmente tivesse uma cárie no dente, fizesse uma limpezinha superficial e colocasse ali o cimento. Bonitinho, ficou vedado, a obturação está magnífica, só que a dor vai voltar, porque ali havia um problema de canal. E você precisa descobrir isso e fazer aquele trabalho magnífico na boca do outro, que é tirar o canal. Né? Tratar com dificuldade, etc., para que depois você possa fechar. A palavra de Deus, ela nos dá o diagnóstico real de nossas necessidades. O homem não consegue ver isso, porque ele pode trabalhar numa esfera puramente humana. E nós podemos puramente dizer para as pessoas, olha, elimine o sentimento de culpa, e você sai agora fazendo o que você quer, simplesmente para eliminar o sentimento de culpa, e deixa de entender, por exemplo, que o sentimento de culpa pode ser uma grande bênção de Deus. É simples. É como se você pegar um carro e a luz do painel acender, e dizendo que o óleo está com problema, o painel de óleo, você não sabe o que é, e você não quer aquela luzinha piscando e incomoda. Se você tiver estigmatismo como eu, à noite uma luz piscando incomoda. Então a sugestão é pegar uma marreta e quebrar o painel. Olha, gente, resolve o problema, para de piscar. É claro que daqui a alguns quilômetros você funde o motor, isso é bobagem, simplesmente, nada de tal, dar um calço mecânico ali, né? Então você pode, um calço hidráulico, pode haver um vazamento de óleo, subiu, então você troca a parte de baixo e de cima, e se for o motor original, talvez valha mais caro do que o carro. Mas é um pequeno detalhe apenas. Então não nos esquecemos que o sentimento de culpa, eu estou apenas ilustrando, pode ser uma bênção de Deus para mostrar que algo está errado. Eu não tenho que eliminar o sintoma, eu tenho que ver por que eu sinto isso. E aquele sentimento de culpa pode ser genuíno. Eu tenho culpa.
Eu tenho culpa, ele está apontando para uma realidade. Pensem em Davi quando foi confrontado por Natã. Pequei contra ti somente. Ele tem diante de Deus essa consciência. Aí escreve o Salmo 51, depois escreve o Salmo 32. Então você observa que o confronto é com a palavra. A palavra de Deus é que nos confronta. E ela traz angústia. Ela não traz necessariamente alívio no primeiro momento, porque ela nos dá o diagnóstico. E o diagnóstico é terrível. Mas, ao mesmo tempo, o diagnóstico de Deus envolve a solução de Deus. E o confronto nosso sempre é na exposição da palavra. E é por isso que a pregação expositiva, ela glorifica Cristo. Porque Cristo está sempre no centro de toda pregação que parte da palavra. Então, esse pregador que não faz isso, pode conseguir o alívio do sintoma, mas não a cura para as suas reais necessidades. Como pregadores, devemos ser dominados não por técnicas, antes por convicções provenientes das Escrituras. Então, nós precisamos muito mais do que de técnicas, nós precisamos de pessoas convictas da palavra, crentes da palavra, submissas à palavra, e que exponham fielmente essa palavra. Mais uma vez, o John Stott, a teologia é mais importante do que a metodologia. Os métodos são sempre subordinados à teologia. A teologia não pode se subordinar à metodologia. O poder e a perenidade da palavra. Pedro escreve às igrejas da dispersão: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, essa palavra, que foi um instrumento para a regeneração daquelas pessoas, é uma palavra que continuava com vivacidade. Esses dias, minha esposa doente, eu tive que arrumar em casa, fiquei uns 10 dias em casa e arrumei alguma coisa, cuidei dela, e foi um período muito prazeroso. E a gente começa a observar coisas que não funcionam muito bem. A máquina de lavar roupa começou a vazar água, minha esposa viu que está na garantia. Quando eu voltar para casa, eu vou ver se eu ligo, para ver o que está acontecendo. Mas eu já vi outros momentos de a máquina, ela sai andando pela casa. Se eu fosse de uma outra denominação, eu diria que ela estava endemoniada. Mas, na realidade, quando eu falo isso, sempre as mulheres que falam: é verdade, minha casa está assim, etc. E eu aconselho os maridos, resolver esse problema, comprar um fio de extensão. Então, a máquina fica com liberdade para andar pela casa e pronto. E quando você vai ver por que a máquina está andando pela casa, pode ser simplesmente algo que estava suspenso, né, no qual ela se apoia, aquilo quebrou, ela perde o equilíbrio. Mas, muitas vezes, é o gasto, é o desgaste natural. É melhor você pensar na Brastemp e comprar uma Consul, tudo bem, é mais barata. Antigamente, eu não sei se os carros são assim hoje. Os carros, antigamente, na embreagem, eles iam se autorregulando. Então, a embreagem ia ficando mais alta. E, às vezes, o sujeito estava dirigindo já com o joelho no peito, não sabia por quê. É porque a embreagem, quando ia gastando, ela ia subindo. Não sei se ainda funciona dessa forma. Era uma autorregulagem. Quanto mais ela alta, significava que a embreagem estava mais no fim. Você descobriu esse problema quando você, um dia, ia manobrar um carro igualzinho o seu, do seu cunhado. Aí você descobria que o dele é igualzinho, mas a embreagem lá embaixo, etc. Aí que você ia ver que a sua direção tinha um problema, você não conseguia fazer a manobra sem segurar com os 2 braços e morder a língua. Então, você descobre que havia um pequeno defeito no seu carro. Mas isso é natural, é questão da termodinâmica. Você usa a energia e você perde energia. É natural que isso aconteça assim. Você tem um computador novo, daqui a um ano, ele já não está tão bom como antes. Você precisa reformatar, talvez, fazer uma limpeza nele e volta a funcionar. Isso funciona assim mesmo, sem falar da obsolescência programada que as empresas fazem para algo se tornar já vencido. O carro, então, é uma coisa fantástica, e nós, no Brasil, pagamos carro muito caro e com obsolescência muito rápida, muito rápida. Bom, isso acontece e é natural. Com a palavra de Deus, não. Porque ela vive e é permanente. Ela não se desgasta. A palavra tem o mesmo poder hoje que tinha no tempo de Paulo. Olha, o evangelho é o poder de Deus. Mas se a gente tivesse aquele evangelho de Paulo, rapaz, aquele sim era poderoso. O nosso agora aqui é um kisuke.
evangelical, é apenas uma misturinha, um Clyde, aqui pozinho. Não. A palavra de Deus vive e é permanente. Ele diz mais: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. E é curioso, Pedro está dizendo que esta palavra foi anunciada no início, e é a palavra que ele continuava a anunciar, porque a palavra de Deus não precisava de mais nada. A palavra não precisa de complemento. Essa palavra eu anunciei antes e anuncio agora, porque ela é incorruptível, ela vive, essa palavra é permanente. Esta palavra foi evangelizada e continua sendo usada para a edificação, para a santificação da igreja. Então, evangelizar significa pregar a palavra de Deus, não as nossas opiniões, as nossas preferências. Nós não podemos adulterar a palavra de Deus. Então, a evangelização consiste na exposição da palavra de Deus e na sua aplicação às necessidades ontológicas e contemporâneas de nossos ouvintes. Deixa eu explicar o que eu quero falar com ontológicas. É porque nós ficamos achando que o homem do século XXI, ele precisa do evangelho diferente. Fica parecendo a escolinha do professor Raimundo, né? Ó, é isso, mas fala diferente. Fala diferente. Em geral, vem bobagem. O homem do século XX, ele é tão pecador como o homem do século XVIII, XVI e do XXI. Então, ou seja, o homem precisa ser reconciliado com Deus. Quando você pega a saudação de Gálatas 1:3, e Paulo usa a expressão graça e paz, que é comum em suas saudações, Lutero, quando comenta esse texto, diz aqui nós temos a essência do Evangelho. Nós precisamos, pela graça, ser reconciliados com Deus e encontramos a paz. Então, em todo tempo, o homem precisará de uma mensagem que atinja as suas necessidades ontológicas essenciais. O homem está distante de Deus, rompeu com Deus, ele está depravado, está morto em seus delitos e pecados. Mas eu entendo que o pecado assume configurações novas em nossa época, e eu preciso também fazer a leitura correta e aplicar esta realidade. Mas não pensemos que o homem de hoje é menos ou mais pecador. Quem pensa isso é porque nunca viu sobre Sodoma e Gomorra. Uma coisa que o homem não consegue criar é pecado novo. O pecado sempre é o mesmo. As manifestações podem ser diferentes, mas a origem do problema, do mal, está no pecado. Somente pela palavra de Deus que permanece em nós, poderemos vencer o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tedes vencido o maligno. Essa palavra de Deus não é uma palavra ultrapassada, uma palavra falível ou desgastada. É uma palavra que, permanecendo em nós, nos capacita a vencer o maligno. Sem a palavra de Deus, a nossa luta, ela se tornaria apenas de uma rendição incondicional. Nós não teríamos como enfrentar nada, muito menos a Satanás. Não temos. Íamos fazer como os portugueses, quando a França invade, e eles já não têm muito interesse de enfrentar os franceses, fogem para o Brasil. Seria a nossa situação apenas de fuga. Neste confronto, sem a palavra, estaremos totalmente, sempre totalmente despreparados. Tudo o que um pregador tem de fazer, diz o Kuyper, é considerar como, em obediência ao Senhor, ele pode ministrar a palavra, deixando os resultados com o Senhor, mas ministrando a palavra, com seriedade, com integridade, com fidelidade. Paulo, no final da segunda carta aos Tessalonicenses, ele roga: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Reparem, não é Paulo que será glorificado, é a palavra que será glorificada. E a palavra sendo glorificada, o Deus da palavra será glorificado. E isso estava acontecendo entre os tessalonicenses, porque eles haviam abandonado a prática antiga de pecado, e agora a sua fé era um testemunho do poder
transformador do Evangelho. A igreja, então, ela prega o Evangelho e ora para que a palavra de Deus se propague e assim Deus seja glorificado. Calvino, mais uma vez eu recorro a ele, há uma regra prescrita para todos os servos de Deus: não tragam suas próprias invenções, mas simplesmente entreguem, como que de mão a mão, o que receberam de Deus. E se nós fizermos isto, meus irmãos, como aprendemos com os profetas e com os apóstolos, Deus será glorificado. Que Deus nos abençoe na proclamação do Evangelho para a sua honra e glória. Amém.